A paz de Cristo a todos, meus irmãos. Vamos para mais uma leitura bíblica em Romanos 11, do verso 1 até o verso 32. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida? Aqui, é Elias, pedindo para Deus, porque ele estava sendo perseguido, pelos profetas, de Baal. Ele pede até mesmo para o próprio Criador, tirar a vida dele. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não adobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Que a graça é um favor imerecido, é um presente, um dom dado por Deus aos que creem, e se arrependerem de seus pecados. Pois que o que Israel busca, isso não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos, o povo judeu. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço e em retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem, e tu encurva-lhes sempre as costas. Logo pergunto: porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, nós, gentios, que falo, e porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os da minha raça e salvar alguns deles, os judeus. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz, que é o Messias, e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, pela tua fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Ramos, aqui ramos naturais, são os judeus. Já os ramos enxertados, os que foram enxertados na raiz, são nós, gentios. Então aqui Paulo está advertindo, para que o povo gentil não seja a igreja,
os cristãos, em geral, não sejam arrogantes, ignorantes quanto ao povo judeu. Por que você acha, meu irmão, que o povo judeu é o mais odiado do mundo? Porque todo esse antissemitismo que propagam, né, contra o povo judeu, não é à toa. Não é à toa que é o povo escolhido, o povo da aliança de Deus, da aliança abraâmica, mosaica e davídica. E não é só o povo escolhido, mas também será a nação-chefe que reinará, né? Onde o Messias judeu vai reinar na terra. Quando vier com seus santos anjos para governar, né, durante o milênio na terra de Israel, né, em Jerusalém. Continuando. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade, do contrário, também tu serás cortado. Aqui, né, Paulo adverte, dizendo que o que nós, cristãos dos dias de hoje, né, temos que fazer diante de tudo isso que está acontecendo com o povo judeu, né, todo esse ódio contra eles. O Messias mesmo deixou este mandamento: amai uns aos outros como eu vos amei. Demonstre, né, ter misericórdia, amor, né, honra ao povo judeu. Pregue o evangelho a eles. Como Paulo disse aqui, né, que nós, nem que seja alguns, né, trazer alguns para o evangelho, né, alguns dos judeus. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro, gentios, e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, esses que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aqui, né, será a volta. Paulo está retratando aqui da volta do Messias, né? Aqui é um texto que ele tira, né, dos Salmos, que está falando da volta do Messias, quando ele vier para reinar sobre a terra, né, e restaurar toda Israel. Ou seja, vai acontecer uma conversão. Uma massa de judeus será convertida em toda a terra. Primeiro, né, os que foram dispersados em todos os países vão ser trazidos para a terra de Israel, né, onde todos os milhões de judeus que estão espalhados no mundo vão ser reunidos, e assim conhecerão ao Senhor, reconhecerão que Jesus é o Messias, né, o Filho de Deus. Não chamar ele. Amém? Abre essa janela, meu filho, abre essa janela. Desculpa, pessoal, é que eu tive que sair, que a minha mãe estava precisando, né, de ajudar ela nas roupas. Mas, voltando. Então, né, onde nós paramos? Falando da conversão do povo de Israel, né? Toda a Israel vai ser salva, né, pelo Messias. Ou seja, o Deus derramará do seu espírito, né,
no povo israelita, para que seja tirado o coração de pedra e seja colocado um coração de carne, ou seja, um espírito de arrependimento, né? Um espírito renovado de todos os judeus. Continuando no verso 28. Quanto ao evangelho, eles, na verdade, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Pois assim como vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, do povo de Israel, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Amém? Então, pessoal, meus irmãos, assim como Deus, né, mostrou sua misericórdia para com nós gentios, nós também temos que ser o exemplo de Cristo para o povo judeu, demonstrar misericórdia, amor, compaixão, honra ao povo israelita, porque é um povo que onde iniciou toda a história bíblica, de onde se originou, né? Foi o primeiro povo escolhido, separado, que teve conhecimento da lei, né, da Torá. Então temos que reconhecer isso, ter a humildade, né, de reconhecer isso do povo de Israel. Como está escrito lá em Mateus 25. Né? Vamos lá. Mateus, capítulo 25, que começa depois do sermão, né, do fim dos tempos. Jesus adverte mais uma vez, ele não termina em Mateus 24 o sermão, termina em 25. O sermão profético continua. Aqui na... Deixa eu ver. Aqui Jesus, né, está dando um sermão profético do fim dos tempos, do julgamento final das nações, inimigos do povo de Israel. Ou seja, ele separa, né, o povo, os justos, dos injustos, dos ímpios. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, os bodes, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos me perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes-á o rei: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, o povo judeu, aqui Jesus está referindo o povo judeu, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes.
Então, a igreja que é levada ao deserto, né? Lá em Apocalipse 12, né? A igreja está sendo levada ao deserto, é o povo judeu. Por quem vai alimentar esses santos, descritos em Apocalipse 12? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Agora para os bodes aqui. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era forasteiro e não me acolhestes, estavas nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que ele lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes também de o fazer a mim. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Para encerrar, vamos lá em João capítulo 4, verso 19. Na verdade, verso 22, desculpa. João 4, verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém? Espero que esta mensagem, né, tenha edificado a cada um de vocês, que vocês deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal e oremos, né, por Israel. Shalom a todos.